Prezados internautas do site Crônica e Arte, vocês já imaginaram uma cidade que na década de 1920, na virada da década de 1910 para 1920, criou a liberdade feminina da mulher trabalhar fora de casa e com igualdade de salários, da mulher ter a iniciativa de propor o divórcio, ou mesmo de morar numa convivência, que hoje é moderno falar em convivência, sem ter que casar, numa cidade onde um grupo de pessoas criou uma sociedade alternativa que queria viver com uma cultura orientalizada. Isso tudo não é uma invenção. Isso tudo foi possível na cidade de Fiume, que fica na Croácia, de setembro de 1919 a 31 de dezembro de 1920. Um governo de 1 ano e meio realizado pelo poeta e escritor Gabriele D'Annunzio e outros artistas. E aqui vamos colocar que, naquela época de uma ideologia pesada, aonde tinha praticamente começado a Rússia, que viria a ser depois a União Soviética, a Rússia comunista, nós tínhamos no governo dessa cidade pessoas de direita, pessoas comunistas, anarquistas, sindicalistas revolucionários e assim por diante, que se juntaram e governaram a cidade por 1 ano e meio. Mas por que os italianos entraram em Fiume, que era uma cidade croata? Bom, nós temos que desde a época da República Serenissima de Veneza, da época medieval, da época moderna, Veneza, durante as suas navegações, tomava cidades, construía cidades que passavam a virar colônias de Veneza, cidades ligadas à República Sereníssima de Veneza. Mas isso nós estamos falando da Idade Moderna, na época das grandes navegações. Depois, com a divisão dos estados, a formação dos estados, nós tivemos a unificação dos estados nacionais a partir de 1200 e, por último, a unificação da Alemanha e da Itália especificamente de quem nós vamos falar agora, que foi uma unificação que durou de 1848 até 1870, as guerras de unificação. Quando a Itália se torna unificada, ela não consegue ficar com várias cidades de origem e cultura italiana, como Trento, como Bolzano, como Trieste, como Fiume, que eram cidades de cultura italiana, mas que tinham ficado para o Império Austro-Húngaro, na sua maioria. Quando então, em 1914, surge a Primeira Guerra Mundial, a Itália, que era aliada do Império Austro-Húngaro, negocia com franceses e ingleses para entrar na guerra do lado franco-inglês, desde que se fizesse um pacto onde, terminada a guerra, aquelas cidades de cultura e língua italiana passariam a ser da Itália. De início, esse era um pacto secreto, que depois, é claro, veio à tona com o passar do tempo. A Itália, então, entra na guerra em 1915, depois de assinado o Pacto de Londres, e luta até 1918. Terminada a guerra, a Itália ganha as cidades Trento, Bolzano, Trieste e algumas outras cidades ali em torno. Mas não ganhou a cidade de Fiume, 2 cidades que ela queria na Grécia e 2 na Turquia. Mas a cidade de Fiume era mais importante do que qualquer outra. Porque a cidade de Fiume, ela, na realidade, ela é um entroncamento ferroviário e um entroncamento rodoviário, além de ser um grande porto no mar Adriático. E os italianos visavam então mais ter essa cidade para ele do que as demais. Ele já tinha Trieste,
já tinha Bolzano, já tinha Trento, mas ele queria também a cidade de Fiume. Eles reivindicam isso na Conferência de Paz, realizada na França, mas por interesse norte-americano, que queria dominar a região, Fiume ficou fora da anexação italiana. Quando isso acontece, o poeta italiano D'Annunzio, Gabriele D'Annunzio, que além de poeta e escritor tinha feito a guerra, ele faz uma campanha junto com outros nacionalistas italianos para anexar a cidade. E ele cria uma expressão: a Itália saiu vitoriosa na guerra, é verdade, mas foi uma vitória mutilada. Essa é a expressão de Gabriele D'Annunzio. Nós tivemos uma vitória mutilada, porque nós não tivemos a cidade de Fiume sob jurisdição italiana. Nesse meio tempo, militares que estavam na cidade de Fiume, militares italianos, juram que a cidade vai ser italiana. E eles precisam de um comandante. E o Gabriele D'Annunzio, pela sua atividade durante a Primeira Guerra Mundial, pela sua atividade de escritor e poeta, ele tinha colocado a ideia da nacionalidade italiana, que a Itália era o objetivo de todo habitante da Península Itálica. Ou seja, aquela questão de nacionalidade, ele lutou por ela, sempre esteve na vanguarda dessa luta. Portanto, os militares, alguns militares, é claro, pedem que ele chefie uma invasão na cidade de Fiume. Ele, então, em agosto, finalzinho de agosto, ele prepara um grupo de soldados e marcha com caminhões do exército, metralhadora e etc., até a cidade de Fiume. Os generais italianos, inclusive Pietro Badoglio, consideram essa atitude dele um tipo de deserção. Tentam impedi-lo e ele, parando na fronteira da cidade de Fiume, ele diz: atirem em mim se for necessário, mas eu não desisto de unificar a Itália. A Itália acima de tudo. Quando ele fala isso, os soldados recuam, muitos aderem à caravana de D'Annunzio e ele entra na cidade da Croácia, na cidade de Fiume, na Croácia. Entrando, ele é aplaudido pela parte italiana da cidade e começa a governar. Ele tem o apoio, nesse meio tempo, de Marinetti, poeta italiano, músicos italianos, jornalistas, até mesmo do Benito Mussolini, que até então não tinha fundado ainda o fascismo e apoiava a causa de Gabriele D'Annunzio. Entrando na cidade, ele proclama as suas ideias e cria então um governo, e vai ser um governo que prega pela liberdade do indivíduo. Como ele mesmo fala, um governo da vida. A cidade livre, a cidade que prega a vida. Claro que para uma população que tinha saído da guerra, muitos jovens que tinham visto a guerra violentíssima, a Primeira Guerra Mundial, essa proposta de uma cidade livre de ideologias, aonde a ideologia não fosse um motivo de briga, de litígio, como era na Itália, na Alemanha, na França, isso atraiu os jovens. Como atraiu também as mulheres a ideia de que lá seria uma cidade onde se respeitaria o direito da mulher. Então, esposas de soldados, namoradas de soldados e mesmo mulheres que não tinham
ligação nenhuma com os invasores italianos, saíram da Itália e foram morar em Fiume. A ideia de Danúzio, inclusive, era dominar a região e expandir esse tipo de governo para outras cidades. Ele mesmo dizia, em vários discursos, que o mundo inteiro olhava para eles e que, a partir de então, seria possível um governo de pessoas livres. De fato, ele implantou a liberdade da mulher trabalhar fora de casa, com igual salário, a liberdade sexual, a liberdade de pensamento, coisa que não existia em outros países ainda. E a cidade é reconhecida pela Rússia de então. Nós estamos em 1920, 19, 20. Não existia União Soviética ainda. Então, a União Soviética vai ser formada mais próximo de 1930. Mas a Rússia comunista e os países que tinham feito a Revolução Comunista na Rússia, junto com a Rússia, reconheceram a cidade de Fiume como um governo legítimo. O governo italiano de Nitti, do primeiro-ministro Nitti, ele começa a boicotar o governo do Danúzio, mesmo porque ele era pressionado pelo governo norte-americano, já que um governo que pregava a liberdade, um governo que não tinha divisões de ideias e que estaria ocupando o espaço que era para ser ocupado pelos Estados Unidos da América e os ingleses, era um governo mal visto. Então ele pressiona o governo italiano a tirar o Danúzio de lá e a entregar a cidade para os croatas. De início, o governo de Roma ele começa a boicotar os italianos que estavam em Fiume. Os italianos vão reagindo e os italianos se mantêm, e nesse meio tempo você tem uma situação aonde o governo passa a ter dificuldades de abastecimento da cidade. Porque é claro que nem tudo era fácil. A partir do momento em que a cidade, apesar de ter um porto para o Adriático, apesar de ter entroncamento ferroviário, começou a ser boicotado pelo grupo de americanos, ingleses, franceses e pelo próprio governo italiano, passou a ter falta de mantimentos. O Danúzio continua com suas medidas libertárias e também começa a trabalhar com pirataria. Ele organiza um sistema de pirataria que rouba navios mercantes para abastecer a cidade. De setembro de 1919, então, até agosto de 1920, apesar das dificuldades, ele ainda é financiado por vários artistas, inclusive por uma campanha de Benito Mussolini, que junto com industriais italianos levantam dinheiro para ajudar a empresa de Fiume. Mas como Danúzio conseguiu forças para capitanear esta empreitada? Gabriele Danúzio, que era do decadentismo italiano, que era o movimento literário italiano, certo, de transição do século XIX para o século XX, escreve várias obras, entre elas O Inocente, O Prazer, livros de poemas. E ele é uma pessoa que entende de propaganda, ele é um entusiasta da propaganda e dos meios de comunicação da época, que na época os meios de comunicação eram os jornais e o cinema, que estava começando, além da fotografia e das exposições fotográficas e exposições de quadros, que ele via como meios de propaganda. Mesmo a fotografia e mesmo o trabalho em volta de uma exposição, ele via um meio de propaganda. Então ele era um entusiasta da propaganda. Ele foi o primeiro italiano, praticamente,
a editar suas obras e criar publicidade, vendendo as suas obras através da publicidade, através dos jornais. Ele era colunista de jornal também, arrojado, certo? E ele mesmo disse que o único problema dele era guardar dinheiro e eram as mulheres. Era uma pessoa arrojada, e como pessoa arrojada, ele era conhecidíssimo na Itália e fervoroso em defender a unificação de uma Itália e da cidadania italiana. Esse era Gabriele D'Annunzio. Então, quando ele entra em 1919, em setembro daquele ano, na cidade de Fiume, ele faz todo um trabalho de propaganda, desde antes da entrada até a entrada, se mantém em contato com os jornais. Ele vai levar pessoas com ele, como por exemplo Guido Keller, que era político e artista. Vai levar junto com ele Alceste de Ambris, sindicalista revolucionário, e várias outras figuras que depois vão ser importantes tanto na extrema-direita italiana quanto na direita italiana, ou mesmo na esquerda italiana. Existia um grupo em volta do D'Annunzio, como eu disse antes, de esquerda, direita, centro-direita, extrema-direita e anarquista inclusive, certo? Só que ele conseguiu com esse grupo não uma briga interna, mas uma coesão em prol do governo de Fiume. Quando através dos jornais ele divulga que a mulher tinha liberdade, que a mulher tinha liberdade de trabalho, liberdade de divórcio, liberdade de morar sozinha, de viver em pé de igualdade aos homens, inclusive no salário e no trabalho. Quando tudo isso vem à tona, muitos jovens italianos vão até Fiume, homens e mulheres, para fazer parte desse governo, o governo da liberdade, o governo da vida. E, para vocês terem uma ideia, Guido Keller, ele cria um movimento de uma sociedade alternativa. Ou seja, antes, 40 anos antes de hippie, de roqueiros falar em sociedade alternativa, 40 anos antes de Woodstock, eles criaram uma sociedade alternativa que tinha um pensamento orientalizado e que desprezava inclusive o dinheiro. Guido Keller e outras pessoas ali da cidade de Fiume. As mulheres realmente tiveram liberdade, realmente podiam morar normalmente, e existia uma festa contínua muitas vezes. A liberdade era até sexual, certo? Não era um problema ali, nem mesmo o homossexualismo ali era um problema. Realmente a liberdade era total. E é claro que isso, além da questão política, incomodou muito os norte-americanos e os demais países. Mas ele trabalhava usando uma tática de psicologia de massa. Então ele, apesar de poeta, apesar de ter sido soldado, mas estaria na reserva, ele não abdica do uniforme e trabalha com o uniforme. Ele faz discursos de balcões. Ele usa símbolos como o punhal, certo? Nos jornais, ele divulga essas ideias e trabalha bem a ideia que depois vai ser apropriada no âmbito político por todos os governos que querem implantar um governo pessoal. Ele consegue, com a sua trajetória de 1 ano e meio, mostrar que a pessoa do governante pode representar a vontade do povo e se tornar um senhor que governa. Ou seja,
que pode existir um populismo, que as pessoas ficam seguidoras do governante. Ou seja, ele demonstrou então que é possível, através da propaganda, dos jornais, dos meios que ele tinha na época, criar todo um governo aonde os habitantes do local veem nesse governo, veem nesse governante um homem da providência. É com base nessa figura de Danúzio que anos depois Benito Mussolini, Getúlio Vargas, Perón e até mesmo Hitler vão trabalhar o mesmo tipo de discurso de Danúzio, o mesmo tipo de trajetória política. Claro que incorporando outras questões. Porque o Danúzio jamais falou que era fascista, apesar de que convivia com o Mussolini que estava formando o fascismo. Ele jamais se declarou fascista, mesmo na época do fascismo, quando acaba a República de Fiume, a regência de Fiume, que ele volta para a Itália. Ele jamais falou abertamente que era fascista. Uma vez perguntado se ele era fascista, ele disse: eu sou Gabriele Danúzio. Quanto das minhas ideias já não foram apropriadas por outras tendências, inclusive por Mussolini? Então ele cria um laboratório, entre aspas, onde ele experimenta o uso da psicologia de massa como sistema de governo, e esse trabalho que ele fez vai ser apropriado, vai ser usado e imitado por vários governos. Ele, nesse meio tempo também, ele cria a Constituição de Carnaro. Carnaro era a região, a província de Fiume. Fiume é a cidade e a província é Carnaro. E nesse texto, aonde participa do texto Alceste de Ambris, então o texto é do Danúzio e de Alceste de Ambris, eles colocam, entre outras questões, eu só achei o texto em italiano, o texto da Constituição de Carnaro eu só achei em italiano, mas ele coloca liberdade de pensamento, liberdade de ir e vir, a liberdade da mulher no casamento, a igualdade da mulher, tanto eleitoral, quanto no trabalho e quanto no salário, o direito à propriedade de modo a respeitar a todos, mas também criando uma corporação que mantenha a cidade em funcionamento. O que é hoje a centro-esquerda, né? Então está na Constituição lá de Carnaro. Então essas linhas gerais estão na Constituição de Carnaro, que eu, conseguindo em português, eu publico em um segundo momento. Só que a Constituição de Carnaro, pregando essas liberdades todas, em 1920, vejam que o próprio movimento de jovens que foi até a cidade de Fiume, esse movimento antecipou o movimento estudantil de 68. Aquele movimento de protesto contra a geração anterior foi antecipado em 40 anos na cidade de Fiume. E tudo isso incomodava tanto a Croácia, porque a cidade era dela, quanto a Itália, porque tinha um rei, quanto os Estados Unidos, porque queriam comandar a região. Eles começaram a boicotar a cidade. O Danúzio trabalha com pirataria, mas chega a um ponto que é dado um ultimato, o Danúzio não cede, o governo italiano faz um acordo com a Croácia em Rapallo, que é uma cidade litorânea italiana, o Tratado de Rapallo, aonde eles colocam a necessidade de Danúzio sair do governo para colocar a cidade como uma cidade livre, mas sem Danúzio, e entregam algumas outras cidades para a Itália,
menos Fiume, que tem que ser livre, e a Itália concede outras cidades que estavam com ela ali em volta de Fiume para a Croácia. Com isso, o governo italiano manda o general Caviglia contra o Danúzio, e a luta do governo italiano contra o Danúzio começa no dia 24 de dezembro, na véspera do Natal. E o Danúzio, como bom propagandista que é, vai chamar de o Natal de Sangue, porque no dia de Natal o exército italiano começa a combater os fiumanos, o governo do Danúzio em Fiume, e 50 pessoas morrem. Os combates vão até o dia 31 de dezembro, quando a cidade se rende. Depois se enterram os mortos, que estão enterrados lá até hoje. E o Danúzio, no dia 18 de janeiro de 21, volta para a Itália. Ele vai morar depois na Itália e morre em 1938. Mas ele deixou, além da obra dele, literária, uma obra interessante que tem um livro que eu ainda quero comentar em direito penal, chamado O Inocente. Ele deixou esse governo de 1 ano e meio, que foi um verdadeiro laboratório, onde demonstrou ser possível que um governante possa usar seu poder pessoal para comandar uma população. Aliás, esse esquema foi usado depois por Mussolini, Perón, Getúlio Vargas e tantos outros. Ele deu andamento a uma política em prol da mulher, coisa que só viria a acontecer a partir de 1960, ou seja, ele adiantou em 40 anos a liberdade feminina, ou a luta pela liberdade feminina. Ele adiantou em 40 anos a Revolução Estudantil de 68. Ele adiantou em 40 anos a ideia de um grupo, de uma comunidade alternativa que pudesse viver com ideias orientais, sem pensar em dinheiro e ligadas mais às relações, queira amorosas ou de amizade. Ou seja, ele adiantou em 40 anos aquilo que pregava os hippies e os roqueiros dos anos 60. Esse episódio todo ficou esquecido, porque é claro que seria sempre um mau exemplo contra os ditadores de então. Tanto os ditadores depois vão dar origem à Segunda Guerra Mundial, quanto depois da Segunda Guerra Mundial os ditadores que iriam dar origem à Guerra Fria. Ou os governos, ditadores ou governos, em suma, que iriam dar origem à Guerra Fria. Ele provou que era possível a união de ideias, mesmo contrárias, direita e anarquista, tanto que depois nós vamos ter personagens que, terminado o governo de Fiume, vão ou lutar do lado do Benito Mussolini, porque eram de direita, ou lutar do lado comunista, ou criar sociedades diferentes e lutas diferentes culturais, como sociedades alternativas. Então, esse vídeo fica por aqui, concluindo a história de Gabriele Danúzio e da cidade de Fiume, e assim que for possível encontrar a Constituição de Carnaro em língua portuguesa, eu faço mais um texto colocando a Constituição de Carnaro. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.